Ó, presta atenção naquilo que o Jonas Rabelo falou aí nesse trecho. Ele vai falar assim, abre aspas. Quem é este anjo espiritual que está falando aqui? É o Senhor Jesus. Quem é o caminho? É a graça. Quem é o aparelhamento? É a doutrina. Vocês entenderam aí? Foi essa fala que ele disse. Ele falou que Jesus é um anjo, tá? Ele disse que o caminho não é Jesus, o caminho é a graça, que aí a graça é a CCB, e o aparelhamento, que não sei de onde que ele tirou isso, é a doutrina da CCB. Vamos ouvir aqui juntos. Olha só. O lugar que tem o aparelhamento. Quem é esse caminho? É a vida eterna. Quem é esse anjo espiritual que está falando aqui? É o Senhor Jesus. Quem é o caminho? É a graça. Quem é o aparelhamento? É a doutrina. Tá certo? Então tá aqui o trecho aqui que ele falou. Nós temos um problema, Sr. Jonas. Aí nós vamos pegar a Bíblia aqui para poder confrontar, tá? O texto de Êxodo não afirma nenhuma dessas três equivalências que o senhor colocou aí nessa palavra. O Jonas Rabelo, ele transforma anjo em Jesus, sendo que Jesus era o próprio Deus. Caminho, ele fala que é a graça, e nós sabemos que graça na CCB é a própria congregação cristã no Brasil. E ele fala de lugar preparado, que é o aparelhamento, é a doutrina da CCB. Então, sem apresentar qualquer texto bíblico que faça essas identificações. Então, ele não provou nada disso, mas ele apresentou. Aí nós temos uma contradição. Se qualquer elemento da passagem puder receber qualquer significado simbólico escolhido pelo Jonas Rabelo, então o texto deixa de possuir significado objetivo. A interpretação, ela passa a depender da autoridade do Jonas Rabelo e não da escritura. Vê que eles criam essas invencionistas da cabeça deles? E os fiéis que não têm conhecimento bíblico, inclusive o próprio livro de Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente isso, as pessoas elas não buscam. Inclusive tem um rapaz aí da congregação que ele está postando uns vídeos dizendo que quem estuda a Bíblia se torna ateu, que fica longe de Deus. Se torna ateu, fica longe de Deus. Primeira coisa, meu amigo, você não tem como ficar longe de Deus, porque Deus ele é onipresente. Deus ele é onipresente. Você não tem como ficar afastado de Deus. Não tem, porque Deus sempre vai estar presente. Você acreditando ou não nele, Deus sempre estará presente. Isso aqui é o primeiro ponto. Vamos lá. Então, Jesus ele afirmou, eu sou o caminho. O Jonas Rabelo já disse que quem é o caminho é a graça, que é a CCB. Então, o Jonas Rabelo, ele disse, a graça é o caminho. A Bíblia também afirma que o destino preparado é o reino de Deus, a vida eterna e a nova Jerusalém. A Bíblia jamais identifica um lugar preparado como uma organização religiosa, como a congregação cristã no Brasil, ou um sistema doutrinário. E, inclusive, teve pregações recentes onde o ancião Cláudio Codonho disse que quando Jesus ele morreu, os seus vestidos foram repartidos em 4 e 4 pessoas pegaram seus pedaços de vestidos. Mas somente para um ficou a túnica de Jesus. E aí ele disse, a túnica de Jesus está no meio desse povo aqui, ó. Ou seja, da congregação. Cláudio Codonho afirmou isso, e teve um outro aí que afirmou que na túnica de Jesus estava escrito o nome Congregação Cristã no Brasil. Teve outros que afirmaram que foram arrebatados no céu e chegaram lá no céu e viram a congregação com pérolas preciosas e o Paulinho do Paulista, o ancião já promovido, né? Que Deus o tenha, foi promovido. Ele disse aqui na terra que lá no céu eles vão continuar sendo anciães. Tá certo? Então vamos lá. Então, o problema aí dessa pregação é o seguinte: a Bíblia nunca identifica explicitamente o anjo de Êxodo 23 como sendo Jesus.
Mas o Jonas Rabelo diz que o anjo descrito em Êxodo 23 é o próprio Jesus. É uma interpretação possível em alguns círculos teológicos, mas não há uma afirmação textual. O texto de Êxodo 23... Desculpe, gente. O texto de Êxodo 23, a pessoa que escreveu o texto não era da época de Jesus. A pessoa que escreveu o texto não conhecia Jesus. Então o texto de Êxodo 23 nunca foi falado de Jesus ali. Certo? Então vamos lá. É uma interpretação possível segundo círculos teológicos, ou seja, invencionistas das pessoas. Mas não uma afirmação textual. Aí nós temos que pegar o aparato crítico e também fazer a crítica textual. Isso faz parte da exegese. João capítulo 14, 6. Jesus é apresentado como Filho de Deus e Senhor. Já o Jonas Rabelo transforma uma hipótese interpretativa em certeza absoluta. Qual é o problema disso? Aí ele cria uma heresia. Ele apresenta uma opinião como se fosse revelação direta do texto. João capítulo 14, 6. Eu sou o caminho. O Jonas Rabelo, ele diz ao contrário. Cristo nunca disse, a graça é o caminho. Não. A graça foi a obra de sacrifício que ele fez na cruz. Ali, aquela obra de sacrifício nos trouxe a graça. E quem revela isso? O Evangelho. O Evangelho revela a justiça de Deus. Feita onde? Na cruz. Certo? O Evangelho é a notícia, é a boa notícia. Então, ele disse, eu sou o caminho, Jesus disse. A graça é um meio pelo qual Deus salva. O caminho é Cristo. Então, o problema nós temos, o texto bíblico não faz essa associação, e isso existe uma contradição com Colossenses 2,8. Alerta contra filosofias humanas. Exatamente, ventos de doutrinas. Segundo João 1,9, a verdadeira doutrina deve permanecer em Cristo. Aí nós temos um problema. O Jonas Rabelo ele substitui o significado original do texto por uma alegoria própria criada das invencionistas da cabeça do CCBano deles. Aí nós temos uma contradição aqui, ó, aos 3 minutos. Quer ver, ó? Aos 3 minutos, o Jonas Rabelo falou exatamente isso aqui, ó. Vamos ouvir aqui juntos. Eu serei inimigo do teu inimigo e adversário do teu adversário. Isso aqui é o que todo CCBano gosta, dessa frase aqui, ó. Eu, Deus, serei inimigo dos teus inimigos. Eu compro a tua briga. Quer ver, ó? Quer ouvir? Você veio buscar a palavra, o Senhor diz, tem jeito, eu sou a tua solução. Vou entrar dentro do teu barco agora. Em nome de Cristo, receba o remo da minha palavra. Rema para trás e vamos para frente. O Senhor está te esperando. Aí o anjo vai entrar com você dentro do barco. Olha aqui que o Senhor está falando. Aí não é a palavra. Mas se diligentemente ouvir a minha voz e fizerem tudo que o Senhor disser, a partir de agora, 9h05 da noite, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário. Eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Nós temos um problema grave aqui nessa pregação. Primeiro, que o cristão genuíno ele não pode ter inimigo. Sr. Jonas Rabelo, Mateus capítulo 5. O cristão genuíno, se aí na congregação existem pessoas que têm inimigos, então vocês não são cristãos. O Deus da CCB, se ele é inimigo dos inimigos daquele povo da CCB, então nós temos um problema. Nem o Deus da CCB é verdadeiro e nem o povo da CCB é cristão. É ou não é? Coloca aí nos comentários. Segundo a Bíblia, está escrito lá: amarás o teu inimigo. Não está escrito lá? Mateus capítulo 5, 44 ao 48. Não está escrito aqui? Então, peraí. Se o povo da CCB tem inimigo, então não é cristão. Porque aqui o mandamento é amar o teu inimigo. Esse é o mandamento aqui. Ser depois pacificadores, misericordiosos. Como é que
o Deus da CCB fala, o teu inimigo é o meu inimigo também. Peraí, mas não é o Deus da Bíblia que diz, sede, pois, misericordiosos, pacificadores? E aí, pagai o mal com o mal? Pagai o mal com o mal? Mas a Bíblia está dizendo pagai o mal com o bem. E aí? Como é que fica? Então, o ancião, ele pregou, inspirado pelo Espírito Santo, eu serei inimigo do teu inimigo e adversário do teu adversário. Logo em seguida, ele disse assim, não tem ninguém que vai parar na tua frente. É o CCBano, né, que gosta disso, né? Aí nós temos um problema, senhor ancião. Jonas Rabelo. O senhor aplicou uma promessa nacional dada a Israel como promessa individual e restrita aos ouvintes da CCB. Essa promessa de Êxodo 20 foi feita para Israel naquela época, não foi para o CCB. Dá uma olhada lá, o texto está muito claro. Mas Cristo ensinou exatamente o contrário sobre o tratamento aos inimigos. Mateus capítulo 5, 44, amai os vossos inimigos. Lucas 6, 27, fazei bem aos que vos odeiam. Lucas 6, 28, bendizei aos que vos maldizem. Romanos 12, 14, abençoai os que vos perseguem. Romanos 12, 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe que comer. O Novo Testamento não orienta o cristão a celebrar que Deus destrua seus inimigos. Ele ensina a amar, perdoar e orar por eles. É por isso que esse povo aí está debaixo de maldição. É por isso que esse povo está debaixo do inferno. O inferno dentro da consciência deles. Separados estáis de Cristo, todos aqueles que tentam se justificar pela doutrina da CCB. Da graça tem descaído. Vocês são caídos da graça. É por isso que no meio de vocês não tem reconciliação. É por isso que no meio de vocês tem facção. É por isso que no meio de vocês só tem brigas, disputas. É por isso que no meio de vocês só tem orgulho, inveja, ganância. Um querendo pisar em cima do outro. E é por isso que no meio de vocês, vocês só vivem de rótulo de aparência. Vocês são bonitinhos por fora. Tem fama. As pessoas da mídia gostam de vocês. Mas por dentro de vocês, vocês são podres. Aqui, ó. Eu serei inimigo do teu inimigo e adversário do teu adversário. Aí, lá aos 9 minutos e 57 segundos, o ancião falou isso aqui, ó. 9,57. Olha o que o ancião falou. Ele falou assim, enviarei o meu terror diante de ti, né? Vamos lá. Não gera dentro de você um glória da tua boca, onde Deus manda dizer, vou tirar o espírito da esterilidade e não sinta a presença de Deus. Você é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Senhor manda dizer, você nasceu para a glória. Você nasceu para ir para o céu. Olha o que mais. Ele diz o que mais. Ele diz, enviarei o meu terror. Olha bem. Diante de ti, desconcertando todo o povo. Aqui, ó. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando todo o povo. Então, lá atrás, ele falou, o seu inimigo, meu inimigo, teu adversário é meu adversário. O problema, nós temos um problema, que o texto de Êxodo é aplicado diretamente aos ouvintes, como se qualquer opositor pessoal fosse inimigo de Deus. Aí nós temos contradição com Mateus 7,21. Nem todo religioso está automaticamente do lado de Deus. Mateus 7,23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, quem não tem parte comigo. Romanos 2,1, quem julga também pode ser culpado. 1 João 4,20, quem não ama o seu irmão é homicida. Aí, olha só, preste bastante atenção. O ancião está ensinando que as pessoas ali devem ter inimigos. O seu inimigo vai ser meu inimigo, teu adversário é meu adversário. Ou seja, ele não está ensinando para as pessoas que as pessoas não devem ter inimigos. Não, ele está incentivando as pessoas a ter inimigo. Só que aqui está escrito, quem não ama o seu irmão é homicida. Ele está ensinando as pessoas a serem homicidas da fé. Tá certo? Vamos lá. Então, a mensagem do Jonas Rabelo pressupõe, quem está comigo está com Deus, mas a Bíblia manda examinar a si mesmo primeiro, tirar a trave primeiro do seu olho, para depois tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí teve um momento que ele falou assim, você nasceu santo, né? Olha só que coisa interessante. Aos 9 minutos,
ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou: você nasceu santo. Olha só. A tua alma, que não está gerando nada dentro de você. A mulher que não gera, o animal que não gera, lá no mundo, é gerar um filho. E você aqui, o Senhor diz, não gera dentro de você a minha presença dentro da minha alma. Como você é estéreo, não gera dentro de você um glória da tua boca. Onde Deus manda dizer, vou tirar o espírito da esterilidade e procura da sinta a presença de Deus. Gera em você o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Senhor manda dizer, você nasceu para dar glória. Você nasceu para ir para o céu. Olha que mais. Ele diz o que mais? Ele enviarei o meu terror. Olha bem. Ele teve um momento que ele chegou a falar exatamente isso. Deixa eu colocar um pouquinho antes. Ele chegou a falar: você nasceu santo, né? Vamos lá. Lá no mundo é gerar um filho. E você aqui, o Senhor diz, não gera dentro de você a minha presença dentro da minha alma. Como você é estéreo, não gera dentro de você um glória da tua boca. Onde Deus manda dizer, vou tirar o espírito da esterilidade e procura da sinta a presença de Deus. Teve um momento aqui, eu acho que eu não peguei muito bem, mas teve um momento aí que ele falou assim: você nasceu santo. É complicado esse tipo de pregação, né? Porque está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. João capítulo 3:3, necessário vos é nascer de novo. Então, se é para nascer de novo, então você não nasceu santo. João capítulo 1:12-13, novo nascimento produz os filhos de Deus. Então, é isso aí, gente. Eu trouxe para vocês aí as contradições, as mentiras. Vocês pegarem e calcularem aí, dá mais de 10 heresias que eu encontrei aí, tá? Mais de 10 heresias.